Neste domingo de ressurreição, que celebramos a vida de Jesus, nós começámos uma série há umas semanas atrás, baseado no Evangelho de João, em que João, o principal objetivo de João é explicar aos gentios quem é Jesus. Então há várias afirmações do próprio Jesus. Falámos sobre aquela afirmação que Jesus fez: eu sou o pão da vida. Em segundo lugar, falámos sobre eu sou a luz do mundo, que Jesus afirmou. Em terceiro lugar, falámos sobre eu sou o bom pastor. E em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Podemos dizer esta quarta afirmação que estamos a ver nesta manhã: eu sou a ressurreição e a vida. Quem pronunciou estas palavras? Jesus. A síntese do Evangelho de João, eu resumiria assim em 3 perguntas. Quem é Jesus? E em todo o Evangelho, João vai deixar claro, Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Segunda pergunta, o que é que Jesus veio fazer? O que é que Jesus veio nos dar? E é claro que no Evangelho de João, a resposta é, olha, Jesus veio nos dar vida. Aqui ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 10, versículo 10, diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem é Jesus? É Deus. O que é que ele veio fazer? O que é que Jesus veio fazer? Ele veio nos dar vida. Quando? E é essa pergunta que eu creio que João, no capítulo 11 do seu Evangelho, ele vai responder a nós com este relato da ressurreição de Lázaro. Quando? Quando é que Jesus veio nos dar vida? E vida eterna. Quando? No versículo 1, o relato de João começa com o Lázaro ficar doente. Ele ficou doente. E Lázaro, a sua irmã Maria e a sua irmã Marta, era uma família que era íntima de Jesus. Era uma família, não eram apenas conhecidos de Jesus. Jesus frequentava a casa deles. Jesus tinha intimidade com eles. Eles tinham intimidade com Jesus. Eles eram amigos. Tanto que no versículo 3, ele diz assim, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ou seja, Marta e Maria mandam este recado a Jesus. Elas mandam chamar Jesus. E elas não dizem, Jesus, vem cá ter connosco, está aqui alguém que precisa de ti. Não, ela disse, olha, aquele que tu amas, o teu amigo, ele está enfermo. E de certeza que não era uma dor de cabeça ou assim qualquer coisa passageira. Elas perceberam que havia mais de alguma coisa que seria grave. E qual era a expectativa de Marta e Maria? Vem ter connosco. Eles eram íntimos, eles conheciam Jesus, eles já tinham visto Jesus a operar milagres e provavelmente qual era a expectativa delas para com Jesus? Bem, se calhar ele pode curar o nosso irmão. Essa era a expectativa, vem rápido e faz alguma coisa. Agora, no versículo 6 é muito interessante que quando Jesus recebe a notícia, não é? Além de dizer que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, no versículo 6 diz que ele ainda fica mais 2 dias naquele lugar. De um lado temos 2 irmãs desesperadas a chamá-lo rápido, e do outro lado temos Jesus tranquilo, e fica onde está mais 2 dias. Não diz ali o que é que está a fazer, mas na conversa entre Jesus e os discípulos percebemos que ele fica ali de propósito. Mais 2 dias. Tanto que ele chega lá
4 dias depois, já o Lázaro está sepultado. Não é? A sorte, entre aspas, é que os funerais naquela altura demoravam 7 dias. E nesses 2 dias Jesus fica ali uma conversa entre Jesus e os discípulos, e ele diz assim aos discípulos: olha, vamos lá à Judeia. Tanto que os discípulos não perceberam, mas vamos lá fazer o quê? Ainda há pouco tempo eles queriam te apedrejar, então não vais lá fazer o quê? Então ele começa a falar: olha, Lázaro, ele está a dormir, mas eu vou despertá-lo. E os discípulos não perceberam a conversa: está a dormir, está bem. Ele há de acordar, né? Tipo, está a descansar. Até que ele foi mais claro e diz: não, Lázaro está morto. E no versículo 15, eu vou ler na versão O Livro, diz assim: e por vossa causa estou satisfeito por não ter estado ali nessa altura, pois isto dar-vos-á outra oportunidade de confirmarem a vossa fé. Vamos ter com Lázaro. Parece-me a mim que Jesus até está satisfeito por não ter estado lá. Parece-me a mim que parece que Jesus fez de propósito para se atrasar. Parece-me a mim que Deus tem lá o seu tempo, que às vezes não é condizente com o nosso tempo. Não é? Porque de um lado temos 2 irmãs desesperadas a chamá-lo e do outro lado temos um Jesus que é Deus, descansado, tranquilo, e a dizer que ainda é tempo. Então diz que isso vai até ajudar a eles a aprofundarem a sua fé. E quando Jesus volta e vai lá ter com Lázaro, onde Lázaro está sepultado, a partir do versículo 17, diz que ele chegou lá, já há 4 dias Lázaro estava na sepultura, que era cerca de 2 dias de viagem, a pé. Então, 2 dias que ele demorou, mais 2 dias que ele se deteve no lugar onde estava, mais 2 dias de viagem, então ele chega lá 4 dias depois. Bem, e a primeira conversa que Marta tem com Jesus está relatado no versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não é alguém que não tem fé. Não é alguém que não acredita em Jesus. Até a nossa meditação vai ser entre a conversa entre Marta e Jesus. Mas é alguém que lhe chama Senhor. É alguém que, e ela mais à frente vai dizer: eu sei que tudo o que tu pedes a Deus, Ele pode te conceder. É alguém que sabe, tem essa revelação que Jesus é Deus. Então ele disse: olha, se tu estivesses aqui, né, provavelmente o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, tu terias feito alguma coisa. Esta mesma palavra, ou mesmo pensamento da Maria. Mais tarde Maria fala com Jesus, e está relatado aí no versículo 32, podemos ler. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Mais uma vez, esta atitude de adoração, esta atitude de mestre, não é? Senhor, o meu Senhor. E diz que lançou-se aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quer dizer, tu podes fazer alguma coisa, mas a verdade é que tu não estavas cá. E mais ou menos este era o pensamento até da multidão que estava ali, que todos eram, parece-me a mim, que eram uma família querida, não é? Que muita gente estava ali, embora também naquele tempo era natural, não é? Não neste caso, mas alguém que não era assim tão querido, se pagava às senhoras para irem chorar lá esses 7 dias o morto. Mas não me parece que seja, pela conversa que está aqui relatada, de todos os acontecimentos, que esse seja o caso, pelo contrário. Mas no versículo 37 diz assim: alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Ou seja, parece que há aqui uma constatação de toda a gente que ele pode, Deus é poderoso, ele pode, mas não fez, não curou. E isso é algo desconfortável para nós. Cristãos, acreditamos em Deus, acreditamos que Deus é poderoso, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. É essa constatação que Deus pode tudo o que Ele quiser. Para Deus nada é impossível. Mas apesar de Deus poder, há coisas que Ele não faz.
Isso para nós, eu não sei para vocês, mas para mim às vezes nos deixa desconfortáveis, não é? Porque é que ele não faz? Se ele pode. Então para mim é bem claro e bem evidente que há coisas que ele poderia evitar, mas não evita. A Bíblia vai dizer até que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos dizer, olha, Deus não faz porque para nosso bem. Sim, ok, mas ele foi desempregado, ou ficou desempregado. Agora ele morreu. Como é que morrer é para o nosso bem? Tipo, morreu, tipo, não há nada a fazer. Para mim é claro que Jesus não veio para evitar que coisas más acontecessem. Ai, porque isto, aquilo? Isto também não sei. Mas isso é claro aqui. Agora, o que é claro também é que ele veio fazer o quê? Ele veio nos dar vida eterna. E a nossa meditação hoje é: quando é que começa essa vida eterna? Porque muitos de nós provavelmente temos a mesma mentalidade que Marta. E essa é a nossa meditação hoje, que é aqui a partir do versículo 21. Qual é a mentalidade de Marta? Quando ele diz, Senhor, se tu que estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei, versículo 22, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Eu sei que tu podes tudo, tu nada é impossível, e se tu quisesses fazias, etc. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Esta João 11, a ressurreição de Lázaro veio nos dizer que a vida eterna que Deus nos veio trazer através de Jesus não é alguma coisa para depois da morte. Porque esta era a mentalidade de Marta. Qual é a mentalidade de Marta? Nós recebemos Jesus e vamos caminhando aqui nesta terra e um dia tudo vai ser maravilhoso. E quando nós morrermos, vamos para um lugar e no último dia, não é? Seremos ressuscitados e viveremos nos céus com o Senhor, ou novos céus, nova terra. Não vou entrar agora aí, mas é algo para o futuro. É algo que é para além da morte. E eu não creio que Jesus estivesse a falar nisso quando nós lemos todo o contexto de João 11. Não é essa a mentalidade de Jesus. Quando ele teve o encontro com a mulher samaritana, e eu vou só dar exemplos de tudo o que está relatado aqui, tudo não, mas algumas passagens do Evangelho de João, não é? Imagino que quando ele se encontrou com a mulher samaritana e diz, olha, aquele que eu der de beber nunca mais terá sede, e suscita expectativa na mulher, e a mulher diz, ok, então quando é que isso vai ser? Ai, quando tu morreres. Provavelmente a reação da mulher é, ora bolas. Não no mau sentido, vai ser lá depois. Ok, como quem diz, expectativa. Ou seja, olha, eu tenho um pão que tu vais comer e nunca mais vais ter fome, não é? Nessa passagem que vimos. Olha, e quando é que isso vai ser? Depois da morte. Um dia lá no céu, tu nunca mais vais ter fome. Imagina Jesus dizer ao paralítico, olha, tu vais deixar de andar. Ok, quando? Lá no céu. Lá no céu tu não vais ser paralítico, tu vais andar. Ok. Imagina o cego de nascença. Eu vou deixar de ser cego. Sim. Quando? Lá no céu. Eu não acredito que essa tenha sido a mensagem de Jesus para esta gente. Pelo contrário, nós vemos isto aqui. Ou seja, ele não está a dizer isso. Olha, agora aqui na terra tu vais viver cego. Aqui tu vais viver com sede, tu vais viver com fome, tu vais andar desgostoso, etc. Não, quando nós olhamos os relatos dos milagres de Jesus, apontam numa direção, e apontam na direção na vida que Ele nos veio dar, não para o futuro, não para algo lá longínquo, mas essa vida eterna é para agora, começa agora, e esse é o relato de João. Tanto que quando a mulher tem um encontro com Jesus e ela percebe quem é Jesus, a sua sede foi saciada. Aqueles homens que perceberam quem era Jesus, que Ele era o verdadeiro pão da vida, a sua fome foi saciada. Aquele encontro do paralítico de Betesda, quando teve o encontro de Jesus, foi naquela hora, naquele minuto, que ele recebeu cura e ele começou a andar. O mesmo aconteceu com o cego de nascença. Não foi algo para o futuro, foi algo que aconteceu
agora, naquele instante. Esse é o Evangelho de Jesus. Então João está a dizer aos gentios, quem é Jesus? Ele é Deus. Olha, o que é que Ele veio fazer aqui à terra? Ele veio nos dar vida. Quando? Diga ao irmão ao lado, agora. Essa é a mensagem de Jesus. Como é que isso acontece? Porque essa é a pergunta. E lembrem-se que aqui, no Evangelho de João, nós temos sempre a ver que ele está a fazer um contraponto com a religião, que era representada pelos fariseus. E como é que a religião se baseia? Em andar atrás de milagres. Então há 3 coisas que se faz. É gestão do pecado, andar a expulsar demónios e ser um pedinte de milagres. Eu quero um milagre, eu ando atrás do milagre. Então eu vou fazer gestão de pecado. Porquê? Porque eu sei que o pecado traz maldição, etc. Então hoje eu fiz uma coisa má e eu peço perdão a Deus e a condenação vem à minha cabeça. Ai, por causa disso é que está a acontecer isto, aquilo. Eu peço perdão, oh Senhor, perdoa-me. E eu choro, babo e ranho no culto, ou lá em casa e tal. Mas na segunda-feira estou a fazer a mesma coisa. E logo vem aquele sentimento de pecado. E como o problema não acontece, não se resolve, eu começo a expulsar demónios e começo a perceber não. Eu começo a ter esta mentalidade, isto é uma maldição, isto é um problema daqui, isto é um problema daquela. E eu ando nessa roda viva e ando desesperada. E é assim que muita gente cristã, crentes, vivem nesta roda de condenação, nesta roda de andar atrás de... Por isso é que temos que fazer a corrente para quebrar isto, a corrente para quebrar aquilo. Por isso é que vamos fazer o culto do milagre, vamos fazer o culto disto, o culto daquilo, porque andamos estafados a correr atrás de milagres. Mas Jesus disse, não, eu vim para que tenham vida agora, mas como é que essa vida vai fluir? O Evangelho de João vai nos explicar isso. Em João capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha, quem crer em mim, do seu ventre, dentro de vós, fluirá rios de água viva. E o que é que ele estava a se referir? Está aí no versículo 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Quem? Os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não teria sido glorificado. Esses rios de água viva é o quê? É o Espírito Santo. Em nós, agindo em nós. Tanto que João 14, João 16 fala disso mesmo. Quando Jesus diz, olha, eu vou embora. E ele diz, olha, eles ficam todos desesperados, malucos da cabeça. Mas vai embora, e agora? Está tão bom. Não, o Espírito, o outro Consolador virá. E Ele viverá em vós. Irmãos, aquilo que eu entendo, irmãos, é que eu não preciso ficar aqui nesta roda viva, não é? de gestão de pecado, de expulsão de demónios, de procurar milagres. E eu não estou a dizer, eu não tenho que lutar contra o pecado. Sim, tenho. Eu não tenho que lutar contra as obras espirituais da maldade. Sim, tenho. Eu não devo pedir nada a Deus. Não, sim. Mas eu entendi, ou eu entendo, que todas essas 3 coisas que eu estou a mencionar não são a essência da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, que Ele disse, olha, o Pai vai-vos dar outro Consolador, que Ele habita em vós, dentro de vós. Eu estou convosco, mas o outro Consolador, né? Ele vai habitar em vós. E a essência da relação com Jesus é o Espírito Santo a viver em cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa vida abundante não depende do exterior. Não, o exterior depende do quê? Se tiver sol, eu vou ter um dia melhor. Se tiver chuva, isto vai ser pior. Se eu tiver empregado, não é o teu exterior que vai influenciar o teu interior, mas é de lá do interior que vai fluir rios de água viva que vão influenciar o exterior à tua volta. E Paulo vai explicar isso muito bem quando ele fala de uma vida cheia do Espírito.
ou uma vida na carne. E ele vai usar estas expressões, que é uma vida cheia, é uma vida dirigida por Deus. É uma vida submetida à vontade de Deus. É uma vida que deixa ser que o Espírito Santo dirija a nossa vida. E o apóstolo Paulo vai pôr isso desta forma. Eu vou ler Gálatas capítulo 5. Na versão A Mensagem, no versículo 19, diz assim: todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. A pessoa que acha que é autossuficiente. Olha, a pessoa que acha que não precisa de Deus. Olha, a pessoa que acha que não deve nada a ninguém, que tudo o que consegue é apenas pela sua força, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Ou seja, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente. Olha, uma pessoa que não tem necessidade de Deus. Ele depende dele próprio. Paulo diz assim, essa pessoa, ela está a ser dirigida pela carne. E o que é que esse tipo de pessoas fazem? Eu vou ler. Todos conhecem esse tipo de vida de uma pessoa que quer fazer bem o que bem entende. E eu vou ler na versão A Mensagem. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, corações egoístas e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Palavras do apóstolo Paulo. E quando eu olho para toda esta lista, e quando eu me consigo olhar ao espelho, eu vejo que algumas vezes e algumas fases, algumas dessas coisas desta lista, eu me vejo ao espelho. E quando é que eu me vejo ao espelho? Quando eu não me rendo ao Espírito Santo. Quando eu próprio decido que ser o Senhor da minha vida. Quando eu próprio decido com orgulho dizer, não, quem manda sou eu. É nesses momentos que Paulo diz que nós entristecemos o Espírito Santo. E estas coisas passam a fazer parte da nossa vida. Mas Paulo também diz, olha, como é que nós podemos viver uma vida submetida ao Espírito Santo? Não é? Quando ele diz Gálatas 5:22, não é? O fruto do Espírito, não é? Ele é amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas vamos ler nesta tradução a mensagem. Versículo 22. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. E agora começa a lista. Afeição pelos outros. Uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra. E nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. E deixa-me eu dizer o seguinte, eu não sei o que é que tu esperas de Deus. Eu espero isto aqui. Eu não sei qual é a tua expectativa em relação a Deus. A minha é esta. Quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, nos submetemos ao Espírito Santo, esta é a minha expectativa. Esta é a nossa expectativa. Irmãos, nós não devemos andar preocupados com a gestão de pecado. Nós não devemos andar aqui ansiosos. E a minha atenção não está no pecado. A nossa atenção está no Espírito Santo, naquilo que Ele quer fazer e está a trabalhar em nós. Irmãos, a nossa atenção, a nossa preocupação não deve ser com demónios.
Não deve ser com o que os demónios andam a fazer ou querem fazer. Por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Eu estou coberto com o sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em mim. Eu pertenço a Jesus e o Pai colocou a sua mão sobre a minha vida. E não é sobre a minha vida, é sobre a tua vida. E na verdade não somos nós que tememos o diabo. O diabo é que nos teme a nós. Porque quando eu chego, quando tu chegas, o Espírito Santo chega, Jesus chega, os exércitos de Deus chegam e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Quando há trevas, só é preciso haver uma coisa: luz. E as trevas dissipam-se. Então não vamos andar nessa roda viva de quebrar. Quebrar o quê? Eu não tenho medo do diabo. O diabo é quando tu abres o olho. Pai, já ele acordou hoje. E ele é que tem medo. E não estamos a brincar, estamos a falar, é o sangue. Nós estamos a cantar a manhã toda aquilo que Cristo fez por nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele está dentro de ti. Por isso é que quando Jesus vai, Ele diz: ai, tu vieste-nos atormentar antes do tempo. Ai, porquê? Porque Ele era Deus, sim, também. Mas porque o Espírito de Deus estava sobre Ele. E o mesmo Espírito estava sobre Jesus. Ele está sobre ti e sobre mim. Essa é a relação de Deus conosco. E eu não tenho que mendigar milagres. Eu não estou a dizer que nós não oramos por milagres, mas andar nessa gestão, ai, isso aqui, isso isto não acontece, e aquilo. Porquê? Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou submetido ao Espírito Santo, a minha vida pertence a Ele. A minha vida, a tua vida está nas mãos dEle. Independente do que acontece no exterior. Vai haver alturas que tu vais ter dinheiro no bolso, os rios de água viva vão fluir. Mas vais ver alturas que tu não vais ter dinheiro no bolso e os rios de água viva vão continuar a fluir. Vai haver alturas que tu vais ter saúde e os rios de água viva vão fluir. Mas vai haver alturas que não vais ter tanta saúde, mas os rios de água viva vão continuar a fluir. Porquê? Porque nós não dependemos do exterior. Nós já aprendemos a lição do apóstolo Paulo, do contentamento. Eu já aprendi a contentar. Por isso é que ele diz: eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. E o que é que ele está a referir-se? Eu posso ter um tempo em que o meu corpo está fraco, a minha saúde está debilitada, mas em Cristo eu posso todas as coisas. Eu sei o que é estar a viver num hotel de 5 estrelas, ou eu sei o que é passar a noite numa prisão. Eu posso todas as coisas naquele que fortalece, porque o Espírito de Deus que habita no meu espírito testifica que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, as circunstâncias exteriores não abalam a nossa confiança em Deus, não abala a nossa intimidade com Deus. Porquê? Porque nós somos controlados, dirigidos, submetidos ao Espírito de Deus e a vida de Deus vai fluir. Aí o pastor está a dizer que nada o abala. Diga ao irmão lá: não, há muita coisa que me abala. Há muita coisa que me deita ao chão, há muita coisa que me entristece, mas nada abala no sentido como o apóstolo Paulo, nada tem o poder de me separar do amor que está em Cristo Jesus. E nesse sentido, nós vamos ficar de pé. As tempestades vêm, os problemas assopram, as circunstâncias adversas vêm, mas nada nos separa do amor de Deus. Jesus não veio para nos livrar de todas as dificuldades da vida. Podem ficar de pé que a gente está a terminar. Jesus não veio nos livrar de todas as dificuldades da vida. Quando é que a vida de Deus para de fluir em nós? Olhem para mim, que eu vou terminar. É quando nós deixamos de olhar para Jesus. Aí a vida de Deus, a vida do Espírito para de fluir em nós. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para a prisão, quando nós olhamos para o nosso corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo, naturalmente, ele vai desfalecendo.
Quando nós olhamos para as circunstâncias e começamos a pensar, porque é que Deus permitiu isto? Porque é que Deus permitiu? Se Deus estivesse aqui, se Deus não tivesse, e porque é que Ele não fez? Quando nós tiramos os olhos de Jesus e começamos a pôr nessas e muitas outras coisas, a vida do Espírito, ela não flui em nós. E começamos essa vida que tem a natureza na carne, olhar para as circunstâncias. Então Jesus não nos veio libertar das dificuldades da vida todas, mas Ele nos veio ajudar e a nos dar vida e com abundância no meio dessas dificuldades. Por isso temos pessoas com testemunhos. Não sei se vocês já leram, há uns anos atrás eu li um livro, Sem Limites, de um jovem, de um homem que nasceu sem pernas e sem braços, mas Deus fez dele um homem grande, porque não são as pernas nem os braços que fazem de nós homens grandes, homens e mulheres. E o que é que nós estamos aqui a falar, irmãos? Que quando as dificuldades acontecem, os problemas vêm, as intempéries vêm, mas a vida no Espírito vai continuar a fluir. O apóstolo Paulo continuou, mesmo com o espinho na carne, a vida do Espírito começou a fluir e continuou a fluir, e vida com abundância continuou a fluir na vida dele. Ele não estava mendigando milagre. Quando Jesus disse, a tua graça me basta, então ok, eu vou continuar a viver. Eu vou continuar a viver. E eu termino dizendo, o Evangelho de João, o que é que ele diz? Olha, Jesus é Deus. O que é que Ele veio fazer? Nos dar vida. Quando? Agora. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, nós vamos simplesmente, diga ao irmão ao lado, vivendo, andando, caminhando, vivendo, cheios de Deus, não deixando que as circunstâncias à nossa volta vá alterar aquilo que já está dentro de ti. Tu és um filho amado de Deus. O Espírito de Deus habita no nosso espírito e testifica que nós somos filhos. Por isso clamamos, Abba, Pai. Nós não, o que Ele está a dizer, olha, não vamos viver nessa roda viva da religião, que tem esse ciclo vicioso, gestão de pecado, expulsão de demónios e à procura de milagres, e gestão de pecado, expulsão de demónios e à procura de milagres, e gestão de pecado, expulsão de demónios e à procura de milagres, e 20 anos depois eu encontro essas pessoas a gerir o pecado, a expulsar demónios e à procura dos mesmos milagres, porque eles não compreenderam que a vida de Deus, ela está a fluir em ti e em mim, através do Espírito Santo.